Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre nas graças de Deus. Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos bate-papos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já estamos no tema 178 e o nosso estudo espírita, nesse vídeo, será sobre a alma e a consciência. Bom, meus amigos, por vezes a gente ouve alguns mentores falarem que vão trazer para ser atendidas algumas consciências, que são os irmãos desencarnados. Então parece que há uma confusão entre consciência e alma. E nós fomos então buscar assim com isso em Kardec o entendimento melhor dessa relação. Então, para Kardec, a alma é a essência imortal daquilo que nós somos, não é? E a consciência é o guia moral da nossa alma. Então, são duas coisas diferentes, não é? Porque está dito aí. Então, assim, em outras palavras, a alma seria o ser inteligente e imortal. E a consciência é uma faculdade da própria alma, desse ser consciente e imortal, não é? Bom, se uma coisa, como eu falei, né? Se uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, então, e a gente sabe que a espiritualidade é maior, tem consciência ou tem entendimento correto disso, o que motiva esses mentores a chamarem ou dizerem que nós atenderemos consciências, não é? Para entendermos agora isso de um modo melhor, vamos ouvir o que Herculano Pires nos fala sobre a alma. O destino das almas inquietas as manterá no jogo das ascensões e quedas em que desenvolverão suas potencialidades para um dia se fixarem nos planos felizes. Kardec, nas suas investigações psicológicas e mediúnicas, deu a essas almas o nome de espíritos errantes e não viajantes, em virtude de sua definição de alma, que a localiza na Terra como um espírito que anima um corpo. O espírito errante é o que erra entre o céu e a terra, nas encarnações sucessivas, desenvolvendo suas qualidades divinas. Deus não impõe nenhum castigo a essa criatura que já sofre em si mesma as consequências dos seus descontroles. José Herculano Pires, no livro O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte. Bom, agora que Herculano Pires nos disse o que é alma, vamos ouvir então o que ele nos diz, o que ele nos explica do que seria a consciência. O perdão de Deus pode auxiliar em suas situações desesperadas, mas só nós nos podemos redimir corrigindo e superando os erros. Pesa sobre nossos ombros a responsabilidade moral que adquirimos na evolução espiritual, pois o tribunal de Deus está instalado em nossa consciência e nos condenamos e nos punimos no uso pleno da nossa liberdade. Sofrimentos e angústias nascem da própria consciência e só nela podem apagar-se, pois o conjunto simultâneo ético e moral constitui a consciência. O que interessa, pois, na luta do homem pelo seu desenvolvimento consciencial é a conquista incessante de um grau a mais de percepção dos problemas morais. José Herculano Pires, no livro O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte. Bom, então, meus amigos, vamos a isto. Quando desencarna, aqueles espíritos menos evoluídos moralmente se perdem emocionalmente e ficam confusos. Isso Kardec nos ensina tranquilamente, não é? Então, ao mesmo tempo, as suas emoções e seus sentimentos, eles ficam desequilibrados também e ficam sob o controle da sua consciência. Desse modo, orientado pela consciência que dirige as suas ações, a capacidade, pelo fato deles estarem perturbados, a capacidade deles pensarem, refletirem e exporem
não são claras e se exporem, né, dizer o que eles pensam, o que eles estão sentindo, não é muito clara em virtude dessa condição. Ao contrário, aqueles irmãos que já estão mais conscientizados, não é, da vida do espírito, a sua evolução espiritual vai estar no controle. Não é? Eles não vão estar tão perturbados. Então, eles têm maior lucidez e têm maior responsabilidade da sua consciência. Eles entendem melhor, nós entendemos, né, quando desencarnamos. E eu estou pondo nós aqui não como espíritos moralmente evoluídos, não é? Mas, assim, aqueles irmãos que têm uma consciência mais alargada do mundo dos espíritos, ele tem essa condição melhorada, né, de trabalhar sua consciência, já que ela está no controle. Então, por analogia, como essas almas ainda não têm essas características, aquelas primeiras que eu falei, né, dos irmãos que ficam perturbados, nós podemos chamá-los também de consciências, não é? Porque são consciências que estão no controle daquelas ações de perturbação, de confusão, esse tipo de coisa, tá bom? Então, por exemplo, nós somos seres humanos e também somos kardecistas, tá bom? As pessoas podem nos chamar de kardecistas, mas na essência nós continuamos sendo seres humanos, nós não mudamos. Então, é isso que é importante, essa analogia, certo? Nós somos almas, mas também temos consciência, certo? Então, a gente pode chamar de consciência sem, com isso, deixar de sermos almas. É mais ou menos isso que eu entendo dessa relação, dos irmãos mentores denominarem esses espíritos de consciência. Por isso que é importante a gente sempre ter em mente que a consciência não é a alma, ela é um atributo da alma. E que os mentores sabem perfeitamente disso. Eles têm consciência total disso. Mas o amor deles está no cuidado que eles têm com essas consciências dessas almas. Porque seria meio estranho, numa reunião mediúnica, o mentor, né, os dirigentes falam, olha, hoje nós vamos receber umas almas aqui, não é? Perturbadas e tal. Não, eles costumam falar, nós vamos receber consciências que ainda não estão, né, no pleno controle de si, e esse tipo de coisa. Assim, o que é importante é que nós cuidemos, enquanto encarnados, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes e clareando a reflexão das nossas consciências, para que quando a gente desencarne, nós tenhamos essa condição, não é, de controlar a nossa consciência e não ficarmos muito tempo nessa perturbação sem saber ali o que está acontecendo. Bom, meus amigos, era isso, né, que eu estava querendo falar nesse vídeo. E assim, como eu sempre falo, vocês veem que trabalhar com a mediunidade não é só ouvir espíritos. Sempre tem um ensinamento, né, para o nosso aprendizado. Por isso que em todo vídeo eu repito, mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau, pessoal.